Tememos por aquilo que não podemos ver, por isso respeitamos. A garota de kimono negro surge diante da lua cheia, assim começa Bleach 01. Bleach é um mangá um tanto diferente em termos de tonalidade. Ele trabalha muito com tons bem escuros, fazendo um belo jogo de sombra e luz. O mangá ele consegue passar essa vibe com apenas uma página de abertura. E para essa mídia, uma página é mais que o suficiente. Mais do que isso seria, assim, gasto, né? Um gasto literalmente, porque cada folha custa muito. Porém, o anime explora mais o seu próprio universo, iniciando com uma sequência de cenas que, além de ambientar a história, assim como essa primeira página, cumpre um objetivo psicológico muito importante em quem assiste, que é te prender nessa trama, ou ao menos despertar aí um pouquinho do seu interesse até o fim do episódio. Que local é aquele onde as sombras se movem lentamente? O que são aquelas coisas que caem do céu? E a Rukia? Quem é ela? A Rukia aqui ela não é apenas mais um personagem da trama, ela é também a heroína, tendo a sua própria jornada dentro desse primeiro episódio. Então, mesmo com uma aparição muito curta, quando o personagem faz mais do que apenas existir e cumpre alguma função na narrativa, ele se torna minimamente interessante. E Kubo fez isso muito bem na entrada da Rukia. Essa cena de entrada da Rukia me prendeu mais atenção do que muitos outros personagens que vão aparecer no futuro obscuro de Bleach. Mas enfim, depois da Rukia, nós temos aí o nosso segundo herói e protagonista. O próprio personagem explica pra gente ali como é o mundo dele, como é que é o mundo comum dele, ali com o diálogo off, de uma forma quase que pedagógica. 俺は黒崎一護15歳高一実家は町医者人様の命を預かったり預からなかったり Que fica claro ali que Ichigo é um estudante porque ele carrega a bolsa, que ele vê espírito porque ele vê espírito e que pelo seu tamanho ele deve ter ali por volta de 15 a 16 anos. Porém, eu acho que o Ichigo é até um pouco grande para alguém dessa idade, mas enfim. Mas não é só isso, logo aqui a gente percebe que o Ichigo é um cara que parece usar bem a sua força para conseguir o que ele quer. Ele não é um cara muito de conversa, ele vai lá e bate com convicção, sem dúvidas, e é isso. Seu cabelo é loiro, e essa tonalidade não é muito comum entre japoneses, né? Japoneses nativos, eles não têm cabelo loiro. E aí a gente pode ter a ideia aí de que, de repente, ele tingiu o cabelo dele. Porém, como a gente não é nativo, essa informação não fica muito clara, né? A gente simplesmente olha o que ele tem o cabelo loiro e é isso. Só que lá no Japão, ter o cabelo loiro significa que você faz parte ali de um grupo meio underground, vândalos, né? Você tá ali meio que à margem da sociedade quando você pinta o cabelo. Só que pra gente aqui no ocidente isso não faz a mínima diferença e a gente consegue enxergar o Ichigo assim como sendo um qualquer, sem nenhum grande problema. E isso é a única coisa que é apresentada assim de forma mais sutil, né? A gente olha pro cabelo do Ichigo e pode pensar nisso. Claro que você precisa ele ter um certo nível de intimidade com a cultura japonesa, né? Pra perceber isso. Eu não sei nem se ainda hoje existe assim esse estigma com o cabelo tingido, mas isso é algo que tá sutil e o público pode captar ali nos primeiros momentos. Porém, é a única coisa que é sutil, né? O Kubo, ele faz questão de explicar tudo. Ele não só explica através das imagens, como a gente viu, mas ele também faz ali a narração em off do Ichigo pra, enfim, esclarecer tudo e ficar tudo mastigadinho pro público, que é uma coisa meio ruim até. Mas enfim, logo nesse início a gente pode também encontrar um ponto de identificação do Ichigo com o público, porque ele é um jovem que tá ali meio que, como eu disse, à margem da sociedade, um jovem ali que tá indo contra a cultura dominante da época dele, e basicamente o que todo jovem quer ser é meio que um revoltadinho, ser diferente, ser descolado e tal, e o Ichigo representa isso, então já pode ter ali uma identificação com o público mais jovem, que gosta dessas figuras mais deslocadas, assim, da regra comum da sociedade, enfim. Além disso, nós descobrimos logo depois que o Ichigo tem um núcleo familiar não completo. Quantos jovens não vivem dessa forma? E pra finalizar, ele ainda é um cara legal e tá lá batendo naqueles caras por causa de uma garotinha fofa que no mangá não é tão fofa, mas ainda é uma garotinha. Então toda a violência do Ichigo é legitimada. Havia algo maior ali envolvido. Por isso, mesmo se você não tivesse se identificado com o Ichigo por ele ser um rebelde, por ele ser um adolescente, por ele ter 15 anos, por ele ver espírito, provavelmente você nunca se identificaria por isso, mas enfim. Agora você estaria pelo menos solidário ao Ichigo e apoiaria a causa dele, porque
porque ele tá defendendo uma garotinha. E assim o Kubo vai transmitindo mais e mais coisas para o personagem, mas infelizmente não tem muito mais o que desenvolver no futuro sobre o Ichigo, né? No fim das contas a gente sabe que ele não é muito diferente disso, mas o vídeo não é sobre isso. Vamos lá. Foram aí apenas 4 minutos de episódio e todas essas construções já foram passadas para você. Você pode não ter mastigado tudo isso, pode não ter percebido tudo isso, mas já estava tudo ali na tela e tudo já estava sendo agregado a você aos poucos e estava sendo ali construído no seu consciente e no seu subconsciente. Mas aí, tá gostando do vídeo? Que tal deixar aí o seu gostei e comentar aí embaixo que parte da primeira EP de Bleach você mais gostou, ou algo que te marcou aí no início da obra também. Ah, não esquece também de compartilhar e ajudar o canal a crescer, beleza? Vamos lá. Então, antes de continuar, vale a pena a gente salientar que temos 2 jornadas acontecendo ao mesmo tempo. A jornada de herói do Ichigo e a jornada da Rukia. A jornada da Rukia já foi iniciada, ela já aceitou o seu chamado e já iniciou. O Ichigo ainda não fez isso. O que a gente tá vendo até agora não é o início da jornada dele, é apenas um mundo comum. Ele ainda não aceitou o chamado para a aventura. Isso acontece quando o Ichigo e a Rukia se encontram. Inclusive, essa cena é muito dinâmica, é muito legal e eu gosto muito do ritmo dela. O jeito que a Rukia fala com o Ichigo é muito engraçado, de verdade. Esse primeiro encontro é um dos melhores momentos de Bleach. Chegou o momento de Ichigo deixar o mundo comum e começar sua aventura. A Rukia explica a situação para ele, mas ele duvida, ele não se convence da existência de Shinigami, mas como ele já viu um Hollow, ele não duvida da existência deles e até fica preocupado. E tudo muda quando ele vê sua irmã mais velha em perigo. O Ichigo ainda não acreditou em todo aquele papo de Shinigami, mas diante de um perigo real que ameaça sua família, ele resolve entrar na aventura de cabeça e demonstra uma grande força nesse momento. Afinal de contas, ficar parado não combina com o Kurosaki Ichigo. Aí ele não consegue fazer nada. Força, coragem, poder e inteligência talvez sejam coisas que as pessoas atribuam aos heróis, mas na verdade essas características são secundárias. O que importa é a capacidade de sacrifício, e é isso que Rukia faz. E a Rukia começa a ganhar um outro arquétipo aqui, e não é a primeira vez que isso acontece, porém eu não vou falar isso nesse vídeo porque vai ficar muito confuso para vocês. Por enquanto, o que importa é que desse momento em diante ela passará a desempenhar também a função do arquétipo de mentor. Ferida, ela não tem escolha a não ser transferir seus poderes para o Ichigo, então salvar todos ali. Nesse momento nasce o Shinigami Kurosaki Ichigo, que derrota o Hollow em segundos, encerrando o episódio. E assim acaba um dos melhores episódios de anime que eu já assisti, e também um dos primeiros que eu assisti ali fora da TV aberta. Então, eu tenho um carinho muito especial por ele. Além disso, é um episódio muito bem montado, com cores bem específicas que dão um tom muito interessante para toda a obra. Como eu já falei, Rukia e Ichigo são personagens maravilhosos e te cativam bastante, sem falar da construção deles. Eu gostaria muito de dizer que ele é perfeito, mas infelizmente a obra continuou e esse primeiro episódio de capítulo acabou um tanto incoerente com o que vinha a seguir, e isso me incomoda. Mas ainda é uma questão muito minha, não posso dizer que a obra está perdida por esses erros, mas eu preciso apontar nesse vídeo. No anime não mostra, mas no mangá o pai do Ichigo é ferido por esse Hollow, o que é muito esquisito para mim. E para mim, eu repito, porque Kubo justifica ele perder para esse Hollow no futuro. Ele era um capitão, mas perdeu seus poderes e agora não consegue ver espírito. Ok, mas ainda me dá uma impressão de que Kubo não tinha pensado nisso desde o começo, o que não é um problema, mas quando ele precisa colocar essa informação lá no futuro, eu acabo me incomodando muito, não conseguindo ficar bem convencido dessa história. Outra coisa que me incomoda é que o pai do Ichigo parece meio displicente, sabe? A Rukia fala que por alguma razão o Ichigo teve seus poderes selados até aquele momento, o que poderia ter sido uma maneira do pai do Ichigo proteger ele e as irmãs. Mas será que era o suficiente? Ele poderia ter feito mais do que apenas isso. O que aconteceria se eles fossem atacados por um Hollow? Eles morreriam, como foi o caso da mãe do Ichigo? Enfim, ele era um capitão e certamente ele poderia ter feito mais do que isso, sem falar do Urahara, que poderia ter dado uma força maior para proteger essa família, né? Outro problema de coerência é a Rukia. Ela é muito forte. Quando seus poderes voltam ao normal, ela facilmente derrota uma Aranka, e aqui ela não consegue contra-atacar um simples Hollow, sabe? E teria tempo para isso. O próprio Ichigo, quando se transforma, ele desfere alguns golpes antes de fazer sua pose, e isso foi em alguns segundos, eu acredito. Então a Rukia perder para esse Hollow não me desce até hoje, de verdade.
Eu desconfio que o Kubo não tinha pensado ainda nos poderes da Rukia, e quando ela volta a lutar lá no futuro, ele precisou upar um pouco a personagem, para não ficar muito atrás do restante do pessoal, o que não foi muito efetivo porque todo mundo tá muito atrás do Ichigo de qualquer forma. Bleach não possui um futuro muito promissor, nós vimos como ele acabou e como foi complicado chegar lá e aguentar até lá. E aqui no canal ele também não terá um futuro promissor. Eu já penso em outros vídeos e provavelmente aqueles fãs mais fanáticos vão ficar meio chateados comigo, mas eu peço sensatez, tá bom? Se você acha que eu errei algum ponto, se o vídeo ficou ruim ou qualquer coisa do tipo, deixa aí sua opinião nos comentários. Não deixa de se inscrever e a gente se vê por aí.